Um advogado com uma trajetória firmada no direito pode descobrir, já na maturidade, depois de longos anos de trabalho, que ele construiu desde criança essa trajetória em direção ao que ele faz hoje? Pode acontecer isso, Pedro Osório, sócio fundador da COP? É isso que acontece? Boa tarde, Moisés. Olha, eu acho que, inevitavelmente, se ele não descobriu quando optou pela profissão de advogado, ele vai descobrir tranquilamente quando se tornar um advogado veterano. Provavelmente vai encontrar as razões pessoais, de características pessoais, de afinidades, não é, de modo de ser, para que o levou a isso, né? Eu, pessoalmente, acho que eu não decidi ser advogado desde muito novo. Eu fui decidir isso aos 15 anos, aproximadamente. Eu posso tranquilamente hoje, aos 64 anos de idade, 42 como advogado, enxergar aquele pequeno advogado que já existia ali desde tenra idade, especialmente até porque eu era um pouco advogado dos diabos, não gostava de injustiça, intercedia por algum colega admoestado equivocadamente pelo professor, enfim, esse tipo de coisa. Eu acho que o advogado já estava presente na criança Pedro já. Essa criança, eu estou sabendo, eu sei, teve uma influência muito grande da mãe na condução dessa trajetória. Eu quero que tu conte a importância da tua mãe na tua formação desde criança. Não, eu acho que a grande importância da minha mãe foi o fato de que ela me ensinou a ler. Mas, sob o ângulo da opção da vocação e do incentivo assim, à cultura, à leitura, aos valores humanísticos e tal, eu diria que tanto o meu pai como a minha mãe têm o mesmo valor. O que a minha mãe tem de diferente é que eu fui alfabetizado por ela, e não só alfabetizado por ela, como fiz o segundo ano do primário também com ela em casa. Como eu morava para fora, na zona rural, eles conseguiram essa autorização no colégio e eu só ia fazer exame no final do ano, na primeira e segunda série do ensino fundamental. Já entrei na escola regular no terceiro ano primário. Então, isso foi uma marca muito forte, né? Que tornou a minha relação com a minha mãe muito forte. E ela lia bastante, como meu pai, mas ela gostava de poesia. Antigamente, a propensão para esse tipo de atividade como a advocacia era a vertente humanista, né? A pessoa que ia ser advogada, ela gostava de ler, ela gostava de política, ela gostava de falar, pelo menos era esse o estereótipo, assim, né? E que eu acho que procede, né? Hoje em dia está um pouco diferente a coisa. Essa pegada humanista, o direito está perdendo? Eu acho que está muito, em parte pelo avanço tecnológico, né, porque, daqui um pouco vai aparecer robô que dá decisão, né, hoje tem a tal da jurimetria, que avalia qual é o volume de decisões de um tribunal ou de outro, em tal sentido ou naquele sentido, para os advogados irem orientando as suas petições. Mas a diferença grande é que, o mundo do direito se tornou mais burocratizado, mais técnico, não é? Mais, perdeu aquela. Hoje eu diria que pessoas que nasceram para ser engenheiros, sem nenhum demérito ao engenheiro, mas assim no sentido menos ligado na questão das ciências humanas, faz direito porque é uma das carreiras que tem os melhores salários no mundo público, né? Ou na academia e tal. Então hoje o direito se tornou né, uma forma de conseguir um emprego. Pedro, o que te levou a optar pela advocacia? Na verdade, eu tinha muito forte em mim esse negócio de estar defendendo os outros, estar me metendo em justiça, tinha uma influência grande também da visão cristã, assim, né, do mundo, né? Tinha uma visão de solidariedade muito forte, né? E um dia eu fui preso, aos 15 anos, de uma forma
muito estranha, porque eu sou de Santana do Livramento, no interior, era no período da ditadura, acredito que 74, por aí, eu tinha 15 anos, e eu descia de Ribeira e passei em frente à delegacia de polícia e parou um ônibus e vários jovens presos, descendo para a delegacia. Eu fui perguntar o que era na delegacia e me disseram que eles estavam sem documentos. E eu aí disse que aquilo era um absurdo e entrei na delegacia e comecei a discutir com o delegado, que estava ali encaminhando as autuações. Aquilo era período de carnaval, então estavam fazendo tipo uma blitz, deixavam as pessoas uma noite e depois soltavam. E no tempo da ditadura, isso. E eu fui ali e acabaram me prendendo também. E eu tinha 15 anos. Aí foram em casa, buscaram meus pais, minha mãe foi lá me tirar e tal, e eu cheguei em casa e decidi, olha, eu vou ser advogado, porque nunca mais vão me prender desse jeito. E eu, sendo advogado, eu posso estudar história, posso fazer jornalismo, né? Posso escrever, se for uma vocação mesmo, mas sem ser advogado, eu vou ter muita dificuldade para contestar a autoridade, para, né, para me contrapor ao poder do Estado, à tirania e tal. Então eu fui muito mobilizado pelo, pelo enfrentamento à arbitrariedade. Assim. O que me moveu mesmo a tomar uma decisão foi isso aí. E tanto que na faculdade, depois que eu entrei, eu em seguida vi que era a faculdade que eu queria fazer mesmo, em um mês de faculdade, eu pensava em ir para o lado do direito penal, né? Mas acabou que a minha circunstância, e foi o que eu mais estudei durante a faculdade, onde eu mais fazia júri simulado, essas coisas, mas eu acabei me vinculando muito à questão social, né, às questões dos trabalhadores, o surgimento do Partido dos Trabalhadores, da Central Única dos Trabalhadores, e eu fui me vinculando a estes movimentos e acabei indo para a área do direito social, do direito do trabalho, que me realizou plenamente, né? Eu sou muito satisfeito com a advocacia que nós fizemos ao longo de todos esses anos, eu e meus parceiros, o Castro, o Maurício e agora toda a equipe da COP. E, enfim, e o que me mobilizou num primeiro momento foi um enfrentamento da arbitrariedade e na atividade profissional mesmo, o trabalho pelo direito social, né? O que um advogado com a tua trajetória pode dizer para quem está entrando agora numa faculdade de Direito? Eu sempre digo que primeiro, assim, as pessoas chegam com relação a ramo do direito, a área de atuação, magistratura, Ministério Público, tal, advocacia, aquilo que for mais propenso, né? E eu acho a advocacia o mais difícil de todos, né? Porque as outras carreiras públicas, elas são mais fáceis. Eu sempre brinco também que o advogado tem que criar inicial, inventar o direito, o outro tem que contestar, e o juiz, depois que os dois já fizeram o serviço, escolhe uma das teses, né? Então, além de que a atividade do advogado implica em gestão, implica em relação comercial, implica em atendimento psicológico quase, não é? Do cotidiano de atendimento dos clientes. Por isso que eu falo da importância da formação humanista. O advogado lida com gente o dia inteiro, né? E o processo de cada pessoa é o seu único processo. Então, as pessoas têm que ser individualizadas nesse cotidiano da atuação da advocacia, né? O que eu digo é o seguinte: só tem uma coisa sem a qual é impossível advogar. O cara vai dizer, é um vademecum jurídico para tirar as dúvidas, é um computador para fazer as perguntas. Não, é ter cliente. Tu só é advogado se tu tiver alguém que confie em ti, que confie que tu é capaz de postular e representá-lo. Aí tu é advogado. O resto tu arruma emprestado, faz aqui, faz ali. Não existe. As pessoas às vezes me dizem, eu tenho um primo que é advogado. Qual é a área que ele atua? Não, ele se formou em direito. Né? O advogado é quem advoga. Né? Então, assim, o requisito número 1 para ser advogado é ter um cliente. Tendo um cliente, tu vira advogado, né? Se tu tiver carteira da OAB. Se tu tiver carteira da OAB, mas ninguém te procurar, tu não tiver cliente, tu não advoga. Não consegue te realizar como advogado. Então, é uma atividade profundamente relacional.
Por isso que eu insisto na questão da visão humanista, que não é só a cultura humanista. Não é saber quem foram os enciclopedistas, saber o que foi o iluminismo, saber o que foi a Revolução Francesa, quem escreveu o Capital. Não é só isso. É se alimentar disso, não é? Para poder atender as pessoas, para poder trabalhar com os seus clientes. Porque o principal objetivo de um advogado é atender o seu cliente. Muito obrigado, Pedro Osório, sócio fundador da COP, pelos ensinamentos, né, que nos deu aqui, principalmente com essa conclusão de que só é advogado quem consegue atender uma demanda e tem alguém com essa demanda e confia na reputação, na trajetória dessa pessoa. Obrigado, Pedro Osório.